por esse tempo em que nós perseveramos em buscar o nosso Deus, perseveramos em participar da vida um dos outros, que é a vontade do nosso Deus. Nós não nos entregamos nessa pandemia. Na verdade, muitas pessoas se entregaram na pandemia. E nós não nos entregamos. Nós estamos firmes buscando o nosso Deus, querendo crescer, querendo o Senhor. Eu costumo pensar da seguinte forma: todos nós, quando não queremos muito alguma coisa, nós buscamos uma desculpa para não fazer aquela coisa. Não é verdade? Pense assim, que você já está com aquela preguiça, aquela indisposição para ir para a academia, por exemplo. Aí você está se amarrando, daqui a pouco cai uma chuvinha mais forte. Aí você se dá uma desculpa. Ah, eu não vou por causa da chuva. Na verdade, já existia em você uma vontade de não ir. E a chuva só lhe deu um pretexto, só lhe deu uma desculpa para não ir. Gente, eu gosto de falar e ter interação. Acho que a interação é mais gostosa. Então, se vocês puderem comentando, interagindo, confirmando o que eu estou falando, perguntando, sugerindo, acho que fica mais gostoso, viu? Então, às vezes a gente passa por isso, né? A gente acha uma desculpa para não fazer, mas, na verdade, lá dentro, a gente já não queria fazer. Porque se quiséssemos muito, nós iríamos mesmo com a chuva, não é verdade? Então, assim, nesse tempo, muitas pessoas se afastaram de Deus porque, na verdade, já tinham uma vontade de não buscar a Deus, de não buscar a palavra de Deus. E a pandemia foi uma desculpa que eles usaram. Ah, eu não gosto de culto online, eu não gosto... Enfim, deram essa desculpa porque, no fundo, já não queriam. Mas que bom que muitos, não poucos, muitos, para a glória de Deus, inclusive nossos cultos online, nossas reuniões virtuais, têm alcançado numericamente até mais pessoas do que nós alcançávamos presencialmente. E essa perseverança revela algo muito positivo, sabe? Revela uma vontade, uma paixão, algo muito interessante mesmo. E esse grupo do Telegram é um grupo de estudo bíblico. Nós criamos para todos poderem se aprofundar na palavra de Deus. Eu comecei no gás ali, depois, com a vinda de Judá, as coisas... Estou encaixando ainda meu tempo, mas eu louvo a Deus por Tiago, que está aí na liderança, na frente, conduzindo o estudo, todos que estão participando, cooperando, ajudando, fortalecendo uns aos outros. E eu estou voltando aí com tudo também, vou estar junto com vocês sempre nesses encontros aqui na terça-feira à noite. Vai ser uma horinha de encontro, é rapidinho, mas vai ser também bom para a gente tirar dúvidas e crescer na palavra. A palavra é o conhecimento que nós mais precisamos na vida. Nós temos que saber o que é fundamental, e a palavra é fundamental. A palavra é fundamento, a palavra é estrutura, a palavra é a matéria-prima que nós precisamos para construir uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos aí estudando o livro de Gênesis, sem pressa, é assim que é bom. Estudando, analisando, pensando nos textos, aprofundando, tentando aplicar, tentando tirar lições, assim que é bom, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui a essa reunião, quem está chegando aí. Já temos 35 pessoas, coisa boa, coisa maravilhosa. Eu queria ouvir umas duas pessoas falarem um minutinho, coisa rápida, de como tem sido essa experiência de estudar a palavra através desse grupo no Telegram, qual a expectativa desses encontros aqui nas terças-feiras à noite, se quer fazer alguma sugestão também. Agora, bem rapidinho, duas pessoas aí, Tiaguinho, não sei como pode coordenar isso aí, a quem vai dar a palavra, como é que vai ser, mas duas pessoas que podem abrir o microfone e falar. Gente, fiquem à vontade, é só desativar o microfone e aí 60 segundos para testemunhar de como o grupo tem sido bênção na sua vida. Não se intimidem. Amém, pastor. Glória a Deus. Consegue me ouvir? Consigo, estou ouvindo. Tem sido uma bênção na minha vida. Eu comecei o ano com a leitura bíblica.
Eu já tinha passado de Gênesis, aí a gente teve que voltar, né, do lugar onde eu parei, porque com o discipulado, com o estudo, a gente consegue refletir melhor, a gente consegue entender as histórias de uma forma melhor. Acho que vocês conseguem trazer uma reflexão, uma forma mais, como pode dizer, simplificada de entender, de compreender algumas questões, e para mim tem sido uma bênção. Uma bênção, o resumo é isso. Que bom, Chá, que bom. Essas bandeiras aí atrás de você. Não é bandeira, não, aqui é meu cenário de dar aula, pastor. Legal. Isso aqui é um parachute, eu botei aqui para dar aula amanhã. Ou é uma decoração de São João. Não, não. Do dia. Pastor, é porque criança gosta de cor. Eu trabalho com criança, dou aula de música para criança. Então, eu deixo a coisa bem colorida aqui, animada. Amanhã eu estou aqui trabalhando. Tô brincando, Chá. Eu sei. Valeu, Chá. Valeu. Amém. Mais uma pessoa quer falar sobre como tem sido esse tempo, gente? Rapidinho. É só desativar o microfone e falar, viu, gente? Não fiquem com vergonha. Vai sendo muito bom aqui. Charlene tem um coração missionário mesmo, viu? Não é bandeira não, mas o coração dela é missionário. Mas com certeza. Amém. Se não tem, vamos para frente. Gente, antes da gente entrar aqui no nosso tema de hoje, a gente vai ficar mais em Gênesis 22, que é o sacrifício de Isaac. Vamos fazer um panorama aí de Gênesis, de Bereshit, no hebraico, o livro do início. A Gênesis significa o início, o princípio de tudo. O grande objetivo do livro de Gênesis é mostrar o desenvolvimento do relacionamento entre Deus e o homem. Mostrar que Deus cria tudo para a sua glória, coloca o homem como seu representante, tem um relacionamento com esse homem, tem um projeto com esse homem. O homem cai, o homem peca, se afasta de Deus, Deus vai atrás do homem, o restaura. Aí Deus começa um povo através de Abraão, né? E aí começa esse relacionamento com Abraão, tão precioso, que vai resultar em Israel, o povo de Deus, e de Israel vai vir o Messias, o Machia, o ungido, que vai trazer o conhecimento de Deus para todo o mundo. Mas nós estamos em Abraão ainda, né? Estamos no pai da fé, naquele que foi chamado por Deus para caminhar com ele e acreditou, né? Esse é o grande lance, gente, do caminhar com Deus. Pô, nossa, só de pensar nisso eu já fico muito tocado pelo Espírito aqui. Grande lance de caminhar com Deus é acreditar. Sabe? É acreditar que Deus é a sua fonte, Deus é a sua luz, Deus é a sua direção, querer saber o que esse Deus tem para você e caminhar com ele, sabe? É perder essa ansiedade de achar quem lhe guia, achar para onde ir. Não, você já achou. Você já achou. Você já achou o Criador. O Criador lhe chamou. Em Jesus, o Deus Criador lhe chamou. O Deus de Abraão lhe chamou. E agora você vai caminhar com ele. Acabou essa angústia existencial, né? Segundo a cultura judaica, você pode ver isso também, Flávio Joséfo. Gente, peraí, Tiaguinho, assuma um minutinho aí que eu vou pegar aqui um livro para mostrar para a galera. Assuma um minutinho aí, Tiaguinho. Tá bom. Enquanto isso, gente, se vocês tiverem qualquer dificuldade com o manuseio aqui do Chainlink, é só falar no chat, tá bom? Nós estamos aqui com mais de 40 pessoas, isso é muito bom. E mesmo que só Charlene falou no áudio, mas tem algumas coisas boas aqui no chat, ó. A Carinha colocou aqui: esse tempo de pandemia para mim tem sido preciosíssimo, de fortalecimento da minha relação com Deus. E a Lorena colocou aqui, ó: eu tenho observado que neste tempo estamos chamados ao que realmente importa e a valores de acordo com a palavra. Muito bom esses feedbacks. Gente, aqui, ó. Essa obra aqui é uma obra que eu quero recomendar para vocês. História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Ele vai fazer uma paráfrase da Bíblia. O que é uma paráfrase? É uma narrativa alternativa. Ele vai contar a partir da perspectiva bíblica, mas também da tradição judaica.
Ele é um judeu da época do Império Romano, dos tempos depois de Jesus. Inclusive, Jesus é mencionado aqui nesse livro. Ele narra desde o Gênesis, do início de tudo, até um período pós-Jesus, do Império Romano, né? A relação de Roma com Israel e tal. É uma obra essencial para quem quer se aprofundar no Antigo Testamento. Essencial. Agora sim, olha o tamanho dela, tá vendo? É uma obra cara, essa é da CPAD. Não sei nem quanto é que tá, mas olha no Google. Olha aí, Thiago, no Google, rapidinho no Google, aí, quanto é que tá essa obra. É uma obra cara, então para investir é um pouquinho caro. Agora é o seguinte, eu já vi essa obra rolando na internet aí, em PDF aos montes. Eu não sei como é que está atualmente a legislação nesse sentido. Aí vale uma pesquisa aí para saber se pode chegar na internet e baixar em PDF ou não. Entendeu? Quem puder investir, vale a pena. Quem não puder, e se o PDF for uma coisa legal, ó, carinha, né? 120 a 200 reais. E o PDF for uma coisa legal, você investe porque vale a pena. Então, aqui em Flávio Joséfo, voltando ao que eu estava falando, aqui em Flávio Joséfo, ele fala o seguinte, que Abraão, ele era um cara inconformado, porque ele via, no seu tempo, aquele monte de deuses, o politeísmo muito grande, e ele dizia, não é possível, né? Cada um inventa um deus, cada um inventa uma religião, o cara pega, segundo a tradição, o pai dele, Terá, era um fabricante de ídolos, fabricava estátuas de deuses e vendia, ganhava vida com isso. E aí, você tem PDF no Google, só que tem que ver se é legal baixar. Eu não tenho essa informação, se é legal, porque é uma obra, né, que tem seus direitos autorais, né? Eu não sei se é de domínio público. Então tem que ver isso. Se for legal, baixem, pesquisem sobre isso aí, e aí vocês podem baixar. Eu vou até procurar saber. Eu até perguntei a um advogado um dia desse, mas não me deu a resposta. Mas eu vou procurar saber com a turma do direito aí. Então, gente, Abraão estava inconformado com essa situação, né? De tanta coisa, tanta. E ele despertou no coração dele uma vontade de conhecer o verdadeiro Deus. Ele disse: não, alguém criou tudo. É óbvio que alguém planejou esse universo, né? Meu pai não pode criar Deus, porque o pai dele criava estátuas e vendia. Meu pai não pode ter criado um Deus. É aí que Deus contempla esse coração curioso, desejoso de Abrão, na época, não era nem Abraão, Abrão, e diz a ele: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, vem andar comigo. Então, é muito importante que você tenha essa consciência de que você achou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. A vida. Como a gente está pregando agora na série Josué, na primeira mensagem, falamos sobre isso. Que Moisés fala para o povo: Israel, essas palavras não são palavras quaisquer. Essas palavras são a vida de vocês. Entende, gente, como isso é profundo? Como você vai tomar decisões na sua vida baseado nessa palavra, nesse Deus. Você vai casar ou descasar, se for necessário, baseado nessa palavra. Ter filhos, não ter filhos, sabe? Perdoar, se aliançar, não se aliançar, fazer ou não fazer. Você vai fundamentar a sua vida nesse. Você vai confiar a sua vida a esse Deus. Esse é o chamado, entende, gente? É muito mais do que o chamado para conhecer uma filosofia que faz bem a vida. É muito mais do que isso. É um chamado para caminhar pela fé. O justo viverá da fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, 6. Ele acreditou em Deus. E por isso Deus o honrou. Crer em Deus é honrar a Deus. Quem crê em Deus, obedece a Deus. Quem crê em Deus, agrada a Deus. Então é isso aí, creiam em Deus. Façam de Deus
coluna, a firmeza das vossas vidas a cada dia. Amém? Vamos lá? Vamos para Gênesis 22, para a gente dar uma aprofundada nesse tema aí, do sacrifício de Isaac. Antes da gente entrar, eu vou dar mais um minutinho aí para alguém fazer uma pergunta aí sobre Gênesis 22. Tássia deixou uma pergunta muito boa. A pergunta, porque a gente pregou na última mensagem da série Josué, que Deus, diferente dos deuses cananeus, não queria sacrifício dos filhos. Quando ele pede a Abraão para sacrificar Isaac, ele estava também marcando uma diferença, dizendo a Abraão, venha para eu te mostrar que eu não sou um Deus assim. Eu sou um Deus santo. Vocês também serão um povo santo. Então, essa pergunta... Aí você falou assim, ó, mas por que, então, que Deus sacrifica o próprio filho? Uma pergunta muito interessante. A gente vai responder ela aqui hoje. Mas eu gostaria também que já tivesse umas duas outras perguntas, para que no meio aqui do estudo a gente vá também respondendo, tá bom? Alguém tem mais alguma questão dessa história de Gênesis 22, de Isaac, de Abraão, que queira colocar para a gente aí, quando a gente for desenvolvendo aqui o estudo, a gente poder responder? Pode abrir o microfone aí e falar. Não? Não, né? Vamos lá. Gente, o que nós precisamos entender sobre as Escrituras é que elas apontam para Jesus. Jesus, ele é o grande centro de tudo. Tudo que é dito, tudo que é falado no Antigo Testamento tem como um fim Cristo, né? Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Tiaguinho, fala o seguinte para mim, então. Como eu não estou podendo, para não ficar uma bagunça, enquanto a galera for comentando aí, você abre o microfone e você lê para mim os comentários, tá bom, da galera escrevendo? Tá Porque okay. aí fica, Okay. aí eu vou entendendo o que está sendo comentado, se tem alguma dúvida, a gente vai interagindo. Tá ok. Aí você fala assim, fulano comentou isso. Aí você fala, tá bom? Então, gente, vamos lá. Quero que vocês gravem isso na cabeça. Isso é fundamental para entender toda a Bíblia. O fim é Cristo. O fim da lei é Cristo. Sabe onde é que está esse texto? Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. Não é o fim da lei como a lei termina em Cristo. A ideia não é essa. Mas a lei tem como objetivo nos levar a Cristo. E quando Paulo fala lei, ele está falando do Antigo Testamento de uma forma ampla, não só da Torá, mas está falando de tudo que Deus revelou pelos profetas, por Moisés, que é a lei em essência. Tudo tem como objetivo Cristo, porque Jesus, ele é a encarnação do projeto de Deus. Ele é a consumação de tudo. Ele é a revelação perfeita. Como o Hebreus diz, né? Ele é a expressa imagem do ser de Deus. Então, tudo que a gente enxerga no Antigo Testamento, de alguma forma, nós temos que relacionar com Jesus. Então, eu gostaria que vocês, a partir de hoje, quando estivessem lendo a Bíblia, lessem sempre fazendo a seguinte pergunta: o que é que isso aqui tem a ver com Jesus? O que é que isso aqui tem a ver com Jesus? Tá bom? Gente, eu sou professor. Professor, eu não sou só palestrante, eu gosto de interagir. Então, eu vou interagir. Eu quero ensinar. Eu tenho minha didática para poder a coisa entrar na cabeça. Então, eu vou escolher alguém aqui, eu vou interagir. Eli Vieira está aí me ouvindo? Eli? Para mim, ele está aqui. Eu quero ver se está só de corpo ou se está de alma também aqui. Ô, pastor. Eli, Vou falar. Eli, me fala de uma passagem do Antigo Testamento aí, que não é essa que estamos trabalhando hoje, Gênesis 22, Abraão e Isaac. Me fala como é que ela tem a ver com Jesus aí para você. Me fala de outra passagem do Antigo Testamento aí. Me fala como é que ela tem a ver com Jesus.
Acho que Isaías 43, se eu não me engano, versículo 19, Tem o que fala lá? sobre Deus está preparando uma coisa nova, vejam, estou fazendo tudo novo. Acredito que isso aí influencia na questão da preparação, né, do caminho de Jesus, que ele está fazendo, uma nova aliança, né? Acho que tem essa ligação. Tem sim. E nós temos, inclusive, um texto bíblico que se relaciona com esse texto aí. Quem é que sabe esse texto? Novo Testamento. Vou adiantar. 2 Coríntios 5,17. Paulo fala, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Jesus é essa renovação de tudo, né? Essa renovação do homem, essa renovação da aliança com Deus, essa renovação da vida, essa novidade de vida, como Paulo fala em Romanos 6,5, né? Ele fala que em Jesus nós vivemos uma novidade de vida. Que legal isso, né? Uma vida com novidade, uma vida que não é uma mesmice, Pastor mas Diogo, que vai se aperfeiçoando. Vai, Thiago, bora duro. Lorena perguntou aqui no chat se não houve revolta do filho pelo que o pai pretendia fazer, ou seja, a oferta e sacrifício. Qual o filho, no caso, Isaac? Isaac e Jesus, vamos nas duas perspectivas, né? Não. Eu vou entrar nisso aqui agora, mas não. Isaac, ele foi obediente, né? Ele era ali especula-se que Isaac tinha, no mínimo, os estudiosos que botam mais para baixo, botam Isaac com cerca de 17 anos. Mas especula-se que ele tem 17 no mínimo, até uns 30 e poucos anos, que é o que eu acredito. Que Isaac já estava na casa, já estava perto dos 30 anos de idade. Bem parecido com Jesus, que foi sacrificado, né, com 33 anos. Então, Isaac era um homem. Abraão era idoso. Abraão teve Isaac com 100 anos. Então, Abraão tinha 130. Isaac estava na flor da idade, forte. Se Isaac quisesse, dava um empurrão no velho e vazava. Não teve revolta, pelo contrário, obediência total. Tem uma outra pergunta aqui, eu sei que você vai chegar lá, mesmo que essa pergunta não tivesse sido feita. Mas a Tássia perguntou aqui no chat. Quando Jesus pergunta por que o pai abandonou a ele estava questionando a Deus? Não. Ele não estava questionando a Deus. Aquela é uma expressão do homem separado de Deus. A gente tem que entender que naquele momento Jesus foi pela primeira vez afastado do Pai, né? Aquele elo profundo sofreu um embarreiramento, um distanciamento, uma barreira mesmo, por causa dos nossos pecados, né? Ali, naquele momento, Jesus estava com o peso do pecado sobre ele. Ali, naquele momento, ele era culpado, né? Condenado pelo nosso pecado. Então, ali era uma expressão do homem sem amparo, né? Do homem, de fato, abandonado. Você entende? Mas observe que ele tem aquele momento de homem abandonado, da natureza humana sem esperança, mas ele termina, a última frase dele na cruz, ele já está retomando a consciência, e ele diz, Pai, né, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Né? Então já volta. Então, é um momento de angústia, um momento de desabafo, um momento do homem deixado. Inclusive, esse é o único... Olha que coisa profunda, gente. Esse é o único momento que Jesus se dirige a Deus sem chamá-lo de Pai. O único momento. Jesus, em outros momentos, falando sobre Deus, o chama de Deus. Mas sempre que ele falava com Deus, ele chamava de Pai. Isso é muito lindo. Ninguém antes na história tratou Deus assim. Ninguém.
Ninguém ficava chamando Deus de Pai. Ninguém. Jesus sempre, em toda a sua... Por exemplo, os Salmos é um livro de oração. Você não vai encontrar ali, né, orações abundantes chamando Deus de Pai. Mas Jesus, em todas as suas orações, chama Deus de Pai. Todas, e tem várias dele na Bíblia. Todas ele chama Deus de Pai. O único momento que ele se dirige a Deus, chamando de Deus, Eli, Eli, lama sabachthani, que esse Eli, Eli é Elohim, é Altíssimo, é quando ele está na nossa posição. É quando ele, olha que forte, é quando ele, por um momento, não se vê como filho, né? Se vê como alguém rejeitado, como um homem deixado, um homem afastado, entende? Então esse Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me deixaste? É tipo, o que aconteceu para a gente se afastar? E a resposta é o pecado. A resposta é Isaías 59:2, né? O pecado que afasta o homem de Deus e o pecado que afastou o pai do filho por um momento, né? Ele foi condenado. Ele foi... Ali a gente tem que entender que Jesus está sendo condenado pelos nossos pecados. Não é verdade? Então, tem que entender isso, que a Escritura, o Antigo Testamento, ele centraliza Jesus. Sempre guardem isso. Um texto para vocês anotarem aí, ó, João 5,39. Jesus falando com os fariseus, fala assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Olha que interessante. Olha o que os judeus faziam e não estavam errados. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês vão ter a vida eterna. Olha qual sempre foi a ideia judaica, gente. E eles não estavam errados. Lembre do que Deus falou a Josué. Josué medita nesse livro dia e noite para fazer prosperar o teu caminho. Então, a minha pergunta para a gente é: estamos estudando a Escritura cuidadosamente? Que bom que nós estamos aqui nesse encontro hoje para esse fim. Glória a Deus. Aí o Senhor continua e fala: vocês estudam a Escritura cuidadosamente porque pensam ter nela a vida eterna, e são as Escrituras que testificam ao meu respeito. Lembrem também de Lucas 24, quando Jesus vai andando com os dois discípulos que estão se afastando a caminho de Emaús, e o texto fala que ele vai falando para eles tudo que está escrito a respeito dele na lei e nos profetas. Então a gente tem que entender esse Jesus refletido, revelado em toda a Escritura. A partir de hoje, todo mundo lendo a Bíblia, procurando Jesus, procurando uma referência de Jesus. Quando vocês forem, gente, por exemplo, dar uma palavra para alguém, dar um estudo bíblico, fazer um sermão, escrever um texto sobre a Bíblia, enfim, produzir alguma coisa sobre a Bíblia, sempre tentem, e há como, relacionar aquela história do Antigo Testamento com Jesus. Achar uma correspondência em Cristo para aquela história. Entendeu? E às vezes Jesus vai aparecer até como um contraponto à história. Por exemplo, Davi é um dos tipos de Cristo. Mas Davi, em alguns momentos, não representa Jesus. Davi, em um momento, é um mau pastor que tira a vida da ovelha. Jesus não, é o bom pastor que sempre dá a vida pela ovelha. Então, às vezes, você vai contrapor Jesus com o personagem do Antigo Testamento. Nem sempre eles se assemelham. Por quê? Porque todo homem é falível e Deus é perfeito. E Jesus é Deus. Né? Ele é Deus encarnado. Amém? Estamos entendendo? Quem está entendendo aí, fala que está entendendo aí. Tiaguinho, alguém comentou alguma coisa aí importante? Tem uma pergunta aqui da Poliana Rezende. Ela pergunta assim: por que Deus fala assim para Abraão? Chama teu único filho Isaque. Afinal de contas, Abraão ele tinha como filho também Ismael. E o registro do texto lá em Gênesis 22 fala assim, né?
Versículo 2. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Por que essa expressão, seu único filho? Essa questão muito curiosa mesmo, muito interessante. E a resposta era que naquele tempo só Isaque vivia com Abraão. Só Isaque, de fato, gozava do status de filho. Ismael vivia longe. Ismael era um filho genético de Abraão, mas não era criado com ele. A gente não pode negar que a relação de Abraão com Isaque é outra relação. É uma relação muito superior, muito mais profunda. É o filho da promessa, é o filho da aliança, né? E é outra relação. Agora, cuidado, gente. Isso não quer dizer que a gente pode ter um filho preferido em relação ao outro. Não. Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento não são modelos para a gente. Por exemplo, essa relação de Abraão com Agar foi um modelo? Não. Foi um erro de Abraão, foi um erro da própria Sara. Foi Sara quem começou com essa história de apressar a promessa de Deus, de não confiar em Deus e meter os pés pela mão, colocando Agar no meio deles. Então, a relação de Abraão com Ismael, ela é ideal? Não é ideal. Assim como a relação de Abraão com os outros 6 filhos que ele teve com Quetura, em Gênesis 25, não é ideal. Tanto que o Gênesis 25 fala que Abraão, quando está velho, ele chama os filhos dele, dá a cada um presente. Aí eu não sei qual é o presente, se foi um pouco de ouro, um pouco de prata, não sei qual foi o presente. Deu um presente, camelos, não sei, deu um presentinho a cada um, mas pegou a herança toda, o bojo da herança mesmo, do todo para Isaac. Então, quando Deus fala para Abraão, pega teu único filho, é como que fala assim, ó, aquele com quem você realmente se importa. Aquele que é realmente o filho do seu coração. Tanto que ele reforça, pega teu único filho, o filho que tu amas. Entende? Então, essa é a ideia aí. É o menino que está com ele, que anda com ele, o menino que ele cria. E aí, a gente começa já também. Respondeu a pergunta, Poli, ou ficou dúvida? Me fala aí se ficou dúvida ou se respondeu. E aí, a gente também entra na questão que eu estou falando, né? Quando ele fala único filho, a gente também começa a ver a relação de Deus com Jesus. Que Jesus era unigênito de Deus, né? E passou a ser primogênito depois da cruz, porque nós fomos incluídos. Então, aí a gente começa a comparar. Abraão, ele representa Deus. Interessante que olha como Deus Pai é representado em Abraão e Jesus, que é Deus Filho, é representado em Isaac. Abraão é o cara que mais tem um nome ligado à paternidade na Bíblia, porque o nome dele era Abraão, que significa pai grande. Aí Deus mudou o nome dele para... O nome dele era Abrão, que é pai grande. Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões. Ele é um homem cuja vida reflete paternidade. E por isso ele é uma grande representação bíblica de Deus Pai. Não é verdade? E aí você vai ver o seguinte, que tanto Isaac quanto Jesus são filhos da promessa. São filhos anunciados. Não é verdade? Lembre que Deus chegou para Abraão em Gênesis 17. Ele já tinha Ismael, mas Deus disse, você vai ter um filho com Sarai. O filho da promessa. Se prepara. Anuncia, prepara Abraão e Sarai, que virou Sara, para ter o filho. Jesus é a mesma coisa. Maria não aparece grávida do nada. Um anjo, Gabriel, aparece na casa de Maria e fala, você foi escolhida, você vai gerar um filho. Então, ambos são filhos anunciados, são chamados filhos da promessa. E aí eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas, que eu quero que o nosso estudo bíblico aqui não seja apenas de informação técnica. Porque o que é informação técnica? É aquela informação que você pega e você se vira para aplicar na sua vida. Eu quero que a gente estude e vá fazendo aplicações também, tá bom, gente? Não é pregação, não tem a dinâmica de uma pregação, é estudo, mas com aplicação. Eu acho que isso fica mais produtivo.
E isso nos faz pensar uma coisa interessante. Tudo que é grande de Deus, tudo que é especial de Deus, costuma ser pré-avisado por Deus. Costuma ser anunciado antes. Costuma ser preparado. Vem uma promessa, vem uma preparação. Eu sempre gosto de pregar sobre as mulheres estéreis na Bíblia. Né? Todas foram mulheres que Deus fechou o ventre. Sara, a própria Rebeca, Raquel, a mulher de Manoá, Ana, que esposa de Eucana, que tinha como rival Penina, Isabel, né, Zacarias. E a todas Deus anuncia, Deus prepara elas para gerar. E quando vem, não vem qualquer coisa. Vem os meninos, né? Sara, vem Isaac. Rebeca, vem Jacó e Esaú, Jacó especialmente, né? Raquel, vem José. Enquanto as outras esposas e concubinas de Jacó estão ali gerando, mas vieram os meninos que não fazem tanta coisa assim, né? Dão nome às tribos, têm sua importância, mas fazem mais coisas ruins do que boas, os filhos de Jacó. Mas José é o filho, o mais especial, aquele que arrebenta com tudo. E é filho da estéril, da travada por Deus, esperado, anunciado, batalhado. Aí vem Ana, né? Penina tem um monte de filho. Mas quem conseguir me dizer aí o nome de um dos filhos de Penina, eu vou dar um prêmio, vou mandar um livro para você. Me diga aí o nome de um filho de Penina. Essa é a chance, viu? Vou mandar o meu História dos Hebreus. Vou dar outro desafio. A Bíblia diz... Samuel não, Samuel de Ana. A Bíblia diz em 2 Samuel, em 1 Samuel 2,15, se eu não me engano, que a própria Ana teve mais 5 filhos. 3 meninos e 2 meninas. Quem me diz o nome de um deles aí? Quem sabe o nome de um? Não tem na Bíblia. Só tem o nome do primeiro, porque filho anunciado, filho batalhado, filho esperado, filho da promessa, que é o Samuel, que tem 2 livros da Bíblia com o nome dele, ungiu o rei Davi, ungiu o rei Saul, último juiz de Israel. Então, gente, eu quero que vocês aprendam o que com isso. Que acho que eu chego a me arrepio quando eu penso nisso. Se acostume comigo, eu sou assim, eu vou falando me emocionando. As coisas de Deus especiais são assim em nossas vidas. Tem um tempo. Deus vai preparando a gente, ele fala, usa uma pessoa, dá um sonho, você espera, aí sabe, persevera, Deus vai ver se segura aquele negócio, depois ele... Por quê? Porque tem todo um trabalhar de Deus. Deus não quer só dar, Deus quer preparar você para receber, Deus quer te amadurecer, Deus quer se revelar, Deus quer que você receba da maneira certa. Porque aquilo que vem fácil, a gente não valoriza. Aquilo que vem fácil, então Deus ele prepara todo um cenário. Entendeu? Então se prepara. Coisas especiais de Deus são coisas prometidas, suadas. A gente ora, a gente busca, a gente crê. E quando chega é glória. Amém? Assim vai ser na sua vida. Então, tanto a Abraão, exatamente, ele faz um processo, é isso aí mesmo. Tanto Abraão quanto Deus têm filhos prometidos. O de Abraão demorou 25 anos. O de Deus demorou 3.000 anos. 3.000 anos para nascer. Porque Deus anunciou Jesus a primeira vez lá em Gênesis. Né? Quem lembra a primeira vez que anunciou? Eu já até gravei vídeo sobre isso e postei no grupo, nosso grupo. É o chamado Proto-Evangelho, a primeira menção do Evangelho na Bíblia. Quem lembra? Gênesis 3:15. Quando Deus fala para a serpente que é levantar da semente da mulher um descendente para esmagar sua cabeça. Estava falando de Jesus. Então, Jesus foi anunciado 3.000 anos antes. Olha quanto demorou para ele nascer. Porque coisa grande é assim. É anunciado, é preparado. Aí vem profecia. Isaías profetiza que ele vai nascer 700 anos antes. Né? O segundo Adão, perfeitamente. Né? Perfeitamente. Outra coisa, outro paralelo entre Abraão entre Isaac e Jesus. Ambos são
uma surpresa para as mães, né? As mães, elas se surpreendem com, tipo assim, como vai ser? É impossível. Sara, por ser velha, né, ela já era estéril nova. Imagina agora, depois da menopausa. Imagina, uma mulher que já é estéril nova. Depois da menopausa vai gerar? Então ela dá risada daquilo. Como é que pode? Esse negócio que não tem como. E Maria Virgem. Então são duas figuras complicadíssimas para gerar. E Deus fala, para Deus, a fala de Gabriel, né? Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então também pense isso na sua vida aí. Né? Tudo que Deus quer gerar na sua vida é possível. Nunca pense que você não pode gerar os projetos de Deus na sua vida. Agora, lógico, são os projetos de Deus, não são os meus nem os seus, são os dele. Tudo que é projeto de Deus na nossa vida, Deus tem uma forma de fazer acontecer. Tem uma música do irmão Lázaro que eu gosto muito, que é assim, Deus, aqui até cantar eu canto na história bíblica. Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não vai entender. Ou seja, creia na promessa, creia em Cristo, Ele é contigo. Ou seja, então, Ele faz acontecer. Mas como é que foi? Não sei. Você vai fazer igual o Chicó, eu só sei que foi assim. Só sei que, de repente, aconteceu. Entendeu? Outra coisa, outra semelhança entre Cristo, Jesus e Isaac. Ambos recebem o nome antes de nascer, né? Para Isaac, Deus fala com Abraão, Gênesis 17, 19, Deus fala com Abraão, você vai colocar o nome do menino Isaac. E para Maria, o anjo fala em Mateus 21, você vai colocar o nome do menino Jesus. Isaac significa riso, alegria. Ele vai trazer alegria para você, alegria para o mundo. Jesus significa Deus salva, trazer salvação para o mundo. Então, isso fala de propósito, né? Isso fala que as coisas que Deus nos dá com propósito. Então, você que está pedindo coisas a Deus, eu quero dinheiro, eu quero casar, eu quero ministério, eu quero empresa, eu quero isso, eu quero aquilo. Qual é o nome desse filho que você quer? Qual é o propósito dele? Já perguntou a Deus? Deus, se o Senhor está me dando ou vai me dar, é para quê? Porque o nome já vem. O nome do que Deus quer já está preparado. É Isaac, porque ele é motivo de alegria. É Jesus, porque ele traz. Maria, você dá o nome que você quiser. Maria, o nome já está escolhido. Viu? O nome dele é Jesus. Né? O nome é Jesus. O nome é Jesus. Nelson Ned. Música linda. Procurem depois no YouTube. Nelson Ned, o nome é Jesus. Ambos, outra semelhança, gente. Ambos trazem muita alegria no nascimento, né? Isaac, você viu que Sara, quando ele nasce, diz, eu estou rindo à toa. Ela cantou aquela música, eu estou rindo à toa. Né? Olha, Deus me fez rir. Ela dá risada, ela celebra, Abraão celebra. E Jesus teve o Natal, né? Um coral de anjos cantando, né? Então foi assim uma coisa tremenda. Então assim vai ser na sua vida, né? Você vai se alegrar no Senhor. E não espere algo acontecer, não. A ordem bíblica é já se alegre, porque Ele já fez o mais importante acontecer na tua vida. Você já nasceu para Deus. Você já tem o Espírito de Deus. Já se alegre hoje. Alegre-se no Senhor constantemente, porque o melhor já chegou, que é Cristo na sua vida. Mas se prepare, porque você pode estar chorando hoje, mas há consolo de Deus. Amanhã tem Isaac, amanhã tem Cristo nascendo, amanhã tem vida, tem Natal, né? Tem novidade na sua vida. O Pai é maravilhoso. Amém, gente? Vou dar uma pausazinha aí. Tiaguinho, algum comentário interessante aí? Tem Não vai. uma pergunta interessante de Maria Clara. Deixa eu subir aqui que o pessoal está no chat conversando. Ela pergunta assim: por que Abraão, o pai da fé, se deixou levar pela conversa de Sara e se deitou com Agar? Era para ele confiar plenamente no que Deus falou com ele. O filho da promessa é Isaac. Por que teria que ter Ismael? Então, assim, basicamente, por que Abraão, né? A Maria Clara até falou assim: pai da fé, ou seja, um cara que representa tanto,
ele se deixa levar pela conversa de Sara e se deita com Agar e tem outro filho. Quem perguntou? Maria Clara. Clarinha. E mulher é brincadeira, Clarinha? Quem aguenta a mulher no ouvido da gente, Clarinha? Pelo amor de Deus, Clarinha, você já não sabe como é que funciona? Quem aguenta? Ai, ai. Adão não aguentou, Sansão não aguentou. Ninguém aguenta não, Clara. Davi Ninguém não aguenta aguentou. não. Não dá, ninguém aguenta não. Ela aperta só sua mente. É um aperto de mente. Não tem como não. Né? Só quem aguentou foi Jó. Só Jó. Mas Jó também era diferenciado. Né? Ai, ai, vamos lá. É porque é o seguinte, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ela pega a cabeça e bota pra onde ela quer. Só Jesus, só a graça. Tem uma interpretação, pastor, dessa história de Jó, que o diabo ele tira tudo de Jó, né? As riquezas, os filhos e tal, mas ele não tira a esposa, porque o diabo, quando olhou a mulher, falou: não, essa aí vai me ajudar, então eu vou deixar ela aí. Mas foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas depois ela se converteu, a bichinha, que tanto que eles ficaram juntos, graças a Deus. E aí também vem a maior das semelhanças. Já estamos acabando, gente. Digita um O aí, porque já estamos acabando, viu? Daqui a pouquinho a gente acaba. Daqui a 12 minutos a gente vai acabar, porque nosso negócio aqui é pontual. Tiaguinho, mais um minutinho aí, eu vou só pegar uma água aqui e volto para a gente ir aqui para o auge do nosso estudo. Show de bola. Gente... Tá salvando? Tá salvando não, né? Tá gravando não, né? Tá, tô gravando aqui. Que massa, que massa. Tô gravando aqui. Vamos fazer uma disponibilidade para quem não pôde comparecer a esse primeiro encontro. Gente, tá sendo muito bom ter nosso pastor aqui comentando a palavra, e é interessante como cada detalhe do texto guarda uma revelação que transforma as nossas vidas, né? Eu confesso que quando eu assumi basicamente o roteiro do estudo, eu queria fazer algo mais acelerado, algo como um capítulo por dia, ou até 2 capítulos por dia, mas quando os meus olhos batiam no texto, viam algumas coisas guardadas no detalhe do texto, tão transformadoras, eu não aguentava e começava a compartilhar as pequenas porções com vocês. E como foi bom isso. Então, assim, a gente está caminhando para o final do nosso primeiro encontro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem fazer perguntas, fiquem à vontade, como o pastor Diogo falou. A interação é muito positiva. Se vocês quiserem tirar o microfone do mudo, abrir a câmera, fazer a pergunta, fiquem à vontade. Pastor, enquanto o pessoal vai abrindo o microfone, caso desejem, a Poliana faz outra pergunta aqui, ó. Esse anjo do Senhor que falou com Abraão, era o próprio Jesus em forma de anjo? Então, essa é uma questão muito discutida na teologia, Paulinho, entendeu? E aí, muitos acreditam que sim, que era uma pré-manifestação de Cristo, essa teofania, esse anjo do Senhor a Cristo pré-manifesto. E alguns acreditam que não, acreditam que é só um anjo que representa Deus. Então, ele é uma representação tão poderosa de Deus que ele recebe um status especial. Isso é muito debatido na teologia, sabe? E outros acreditam que é o próprio Deus, né, revelado de uma forma especial também. Então, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão consensual na teologia, não. Né? Eu, particularmente, acredito que esse anjo do Senhor é a figura de Deus, né, revelada de uma forma especial mesmo, de uma forma diferente do que de uma forma diferente dos anjos que estavam ali, entende? Então é uma personificação de Deus para um relacionamento com os homens naquele momento, entende? Não é Deus em sua glória, porque Deus em sua glória não caberia numa relação humana. Como Deus disse a Moisés, ninguém pode me ver. Você vai me ver de costa, porque se você me ver de frente, você não vai aguentar.
Então, Deus se escondia, né? Essa imagem da teofania, ou do Deus, Deus, fania, escondido. É Deus disfarçado. Pronto, estava aqui tentando achar a palavra. É um Deus disfarçado, é um Deus escondido, é um Deus pré-revelado, é um Deus manifesto de uma forma acessível. Mas também não é igual a Jesus. Jesus, ele foi um homem. Jesus é Deus encarnado em forma humana. Jesus é Deus nascido de mulher. Jesus é Deus que nasce e Deus que morre e que depois ressuscita. Essas teofanias não, é como se fosse uma materialização de Deus numa figura que não é anjo, mas também não é homem. Você entende? É uma figura para aquele relacionamento ali. Não é tão fácil de explicar isso mesmo, não. Alguns creem que é uma pré-encarnação mesmo. É interessante que quando nós chegamos nessa parte do texto, lá no estudo, no grupo, se não me engano, foi Ellen que citou essa questão de Moisés, porque da mesma forma em que Deus ele se esconde para passar com sua glória para Moisés não morrer, em outra parte do texto assim que Deus falava face a face com Moisés. Então tem justamente essa perspectiva de Deus ele se manifestar de uma forma acessível ao homem, mas não em sua plenitude, porque o homem morreria. E inclusive lá em Filipenses capítulo 2, um dos entendimentos dessa palavra é que Cristo ele se esvazia, né, para tomar a forma de homem. Então ele tem que praticamente ir para um nível muito, 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 muito baixo da sua divindade para poder estar no corpo de um homem e se mostrar como Deus aqui na Terra. Mas há uma diferença entre a manifestação de Deus em Jesus encarnado e nessa teofania do anjo do Senhor. Porque Jesus não aparecia e desaparecia, não antes da ressurreição. Esse anjo do Senhor é diferente, ele aparece, ele desaparece. A manifestação dele é meio fluida, é entre o natural e o espiritual, sabe? É uma materialização diferente. Não sei, eu até creio que poderia ser carne e osso, né? Porque lá em Gênesis 32, quando Jacó lutou com esse anjo do Senhor, fala que ele lutou com um homem. Então parecia ser alguém de carne e osso, mas ao mesmo tempo ele some, ele desaparece, sobe na fumaça em outro texto, entendeu? Então é um negócio diferente. Mas deixa eu ir aqui, gente, para o nosso ponto principal do estudo hoje, para a gente encerrar. Onde é que Jesus e Isaac mais se assemelham? Qual é o ponto principal da semelhança entre Jesus e Isaac? É o sacrifício, sem dúvidas. É no momento que Deus fala com Abraão, traga seu filho. E o próprio Deus, que é representado em Abraão, também trouxe seu filho ao monte. Qual monte? O Monte Calvário. Abraão ao Monte Moriá, que também é, olha que legal, também é Jerusalém. Abraão viaja para a região que depois seria Jerusalém. Jesus, que passa a sua vida na Galileia, viaja para Jerusalém para morrer em Jerusalém. Olha como há uma semelhança. Olha que interessante. Lá em Gênesis 21, diz que, em 22, diz que Abraão viajou com 2 servos e um jumento. 2 servos e um jumento para poder levar Isaac para o sacrifício. E Jesus, em Mateus 21, manda 2 servos irem buscar um jumento para ele entrar em Jerusalém. Perfeito, gente. Olha aqui que correspondência. 2 servos e um jumento. Abraão, 2 servos e um jumento. Né? Deus Pai, o Filho, 2 discípulos do Filho e um jumento para entrar em Jerusalém. Então você vai perceber, é bom você ver isso, você ir percebendo como Deus sempre quis apontar para aquilo. Para quando chegar Cristo, olha, é Ele. Então assim, por exemplo, tem um pregador neotestamentário chamado Apolo. Apolo ele convencia os judeus de que Jesus era o Messias assim, mostrando as correspondências, mostrando como Cristo estava revelado, que Cristo estava, na verdade, velado. Revelado é quando a gente pega o que está velado e expõe. Estava velado no Antigo Testamento. Ele vai mostrando ali, olha para aqui, olha como a vida dele corresponde. Estava já sinalizada.
na antiga aliança. Não é verdade? E aí, interessante, que os dois servos de Abraão ficam no pé do monte e Abraão sobe só Abraão e o filho para o monte. Assim também como Jesus, nenhum discípulo o acompanha para a cruz. Todos ficam. E ele sobe ele e o pai. Até o momento em que ele vai, como nós falamos, se afastar do pai por causa do pecado. E Abraão também quase se separou, porque separação é morte. Quase que ele se separou do filho. Mas Deus foi e interviu e disse, não, você não precisa. Eu tenho um substituto para o teu filho, que é um cordeiro. Né? E Abraão falou, Deus proverá para si um cordeiro. E aí ele falava como um profeta que ele era também, que Deus proveria, não só aquele cordeiro, bicho, para substituir Isaac, mas o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi revelado por João Batista em João 29, né? Esse aí é ele, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que Abraão disse que viria. Por isso que Jesus fala em João 8, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Por quê? Porque Abraão conseguiu, naquele momento, ter uma visão profética do Cordeiro de Deus que viria para o mundo. E aí, gente, vamos entrar na grande questão de Tássia. Aí eu vou falar só sobre ressurreição. Não, eu vou falar sobre ressurreição logo. E a gente entra na questão de Tássia, né? De que por que Deus tinha que fazer isso com Jesus. Né? Já que ele não gosta de sacrifício de pai sacrificando o filho. Coisa interessante é que o texto fala em Hebreus 11 que Abraão ele foi levar Isaac para o altar tendo a consciência de que se Deus prometeu trazer a partir de Isaac a descendência da promessa, o povo de Deus na terra, Deus daria um jeito. E seria poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. E o curioso é que até aqui não tem nenhuma história de ressurreição. As histórias de ressurreição começam a aparecer bem depois. Não é o ministério de Eliseu e de Elias onde aparecem ressurreições. Não, aqui em Abraão não tem ressurreição ainda. Então Abraão ele é capaz de crer em ressurreição sem nunca ter visto ressurreição. Daí ele ser chamado também, por isso, de pai da fé. Não só por ser pioneiro na fé, mas por ser pioneiro em crer no essencial, que é a ressurreição, por exemplo. Ele pensou, Deus é poderoso até para ressuscitar o meu filho. Isso está em Hebreus 11, 17 e 18, que diz que Abraão levou Isaac e disse, Deus pode ressuscitar o meu filho. E essa mentalidade de Abraão casa perfeitamente com o que Deus faz com Jesus. Deus vai entregar o seu filho para ser morto? Vai. O próprio filho, lembrem disso, gente, não é só o pai que entrega, não. Tanto Jesus como Isaac também se entregam. Pergunta do início do estudo hoje. Eles resistiram? Não resistiram. Jesus e Isaac se entregam também. Eles entendem que se há um propósito, eles vão cooperar. Isaac confiava muito no seu pai. Ele falou, se meu pai, que é um homem de Deus, que eu sei que meu pai me ama, isso é muito forte. Isso é poderoso para mim e para a sua vida. Para a gente enfrentar, para a gente carregar a nossa cruz, para a gente aceitar os processos, aceitar as dores, aceitar os sacrifícios que Deus nos pede, porque a nossa vida é vida de sacrifício vivo. Lembre Romanos 12? Apresentem o vosso culto racional, apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo. Deus não te quer morrendo. Até então, a não ser que tenha uma perseguição que você precise morrer, mas até então a gente precisa morrer. A gente precisa morrer a cada dia para nós mesmos. Um sacrifício vivo no altar. Então, o que dá essa consciência? O amor do Pai. Tanto Isaac quanto Jesus tinham consciência que podiam confiar no Pai. Jesus vai no Getsemane e ele fala o quê? Pai, se for possível, passa de mim o cálice, mas faça a tua vontade. Eu confio na tua vontade. Quando Isaac falou, pai, estou vendo aqui a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? O pai fala, Deus proverá? Isaac era inteligente. Na hora ele disse,
É uma coisa estranha. Então ele confiou no pai, deitou no altar, porque ele sabia que o pai sabia o que estava fazendo, ele, o amor do pai. E ambos estão ali numa perspectiva de ressurreição, né? Morre para renascer. É isso que a gente tem que entender, gente. Vida com Deus é isso. É morrer e renascer. Morrer para nós mesmos, renascermos gloriosos para Deus. Morrer para o pecado, morrer para a carne a cada dia. É uma renúncia diária, mas é um renascimento diário com o nosso Deus também. E um último detalhe que liga Isaac com Jesus, que é muito legal. Isso também é muito precioso, que é o seguinte. Sabe qual foi a última preocupação da vida de Abraão? Gênesis 24. Abraão pega seu servo, quase certo ali, que é seu mordomo principal, Eliezer, o Damasceno, e você tem uma missão. A sua missão, antes de eu morrer, eu preciso que você faça isso. Essa é a missão que tem que ser cumprida para eu morrer em paz. Isso aqui é essencial. É a última missão importante da minha vida. É arrumar uma esposa para Isaac. Isso é ali. A gente já percebeu aí onde eu vou chegar, né? A grande missão final de Abraão é arrumar uma esposa para Isaac. Ele quer que Isaac case bem, case com alguém da parentela. E aí Eliezer vai lá, vai buscar a esposa, uma esposa que Deus vai guiar, uma esposa de boas obras. Qual é a prova? A menina que trouxer água para os camelos. Eu vou pedir água para ela, ela vai me matar a sede e vai se preocupar com os animais. Menina de boas obras, de bom coração, né? De caráter. A preocupação do pai também. No final, ou seja, a completude da obra do pai no filho. É uma esposa para o filho. É uma noiva para o filho. E no fim de tudo, a história termina com o casamento. Com a igreja, a gente, a noiva, casando nas bodas do Cordeiro, né? É uma parábola muito repetida nos evangelhos, né? Que o rei, o Senhor, faz uma festa. Mateus 25, né? As bodas. O rei quer casar seu filho. É o pai querendo casar seu filho. Abraão querendo casar Isaac. Então, a história do universo termina com o casamento. Olha que coisa boa, gente. Uma festança, um grande casamento. Nós vamos casar. Você que sonha em ter um casamento, eu nunca tive um casamento chique, você vai ter o casamento mais chique do universo. Você vai um dia casar com Jesus na glória. Nós somos noiva dele hoje, amados, cuidados, bem tratados, mas um dia viveremos na intimidade com ele sem igual, né? Hoje conhecemos em parte, mas um dia conheceremos ele como ele é, ou seja, sem nenhuma barreira, né? O ato final de Abraão é casar ele com Rebeca, casar Isaac com Rebeca. O ato final do pai é casar. Ato final não, né? Ainda tem mais coisas depois disso, mas para nossa história aqui, porque a gente enxerga, é casar o filho com a igreja. Amém? Olha, já estouramos aqui o tempo, vamos terminar. Então vamos só para a questão de Tássia, para a gente terminar. Tássia falou assim, por que é que se Deus é contra sacrifício humano, se Deus é contra o sacrifício que os pais cananeus faziam, matando seus filhos, queimando seus filhos, por que Deus evita o de Abraão com Isaac, mas o filho dele ele faz isso? Porque aqui há uma natureza que distingue os sacrifícios. Vamos pensar o seguinte. Os sacrifícios que eram feitos pelos cananeus e o próprio de Isaac eram, na verdade, caprichos dos deuses. Era os deuses querendo ser mimados. Se essa é a melhor palavra, não sei se essa é a melhor palavra, mas era uma forma de cativar o Deus. Você entende? O Deus queria aquilo. Então, quando Deus pede para Abraão Isaac, a princípio parecia isso. Então, que Abraão leva sem questionar, porque estava acostumado com deuses caprichosos. Pronto, a melhor palavra é um capricho. Deuses caprichosos que querem os filhos dos outros para poder satisfazer. E Abraão leva. Aí Deus fala, não, Abraão, não toque no menino, eu não quero isso, não quero isso. Aí ele vai na lei dele, em Moisés,
e diz expressamente, Levítico 18, Deuteronômio 18, eu não quero que vocês, Israel, façam essa loucura dos cananeus. Não venham com esse negócio de sacrificar filho, não. Mas aí o dele é sacrificado? Como é que funciona isso? É uma boa pergunta de Tássia. Mas existe algo que distingue aqui. O sacrifício de Jesus não é um capricho dos céus. Não é um capricho de Deus. Ele é um sacrifício absolutamente necessário para satisfazer a justiça. Entende? Deus, como um ser justo, ele não pode deixar o mal sem punição. Sabe? Ele não pode deixar o pecado sem punição. Ele não pode deixar a afronta passar sem uma correção. Ele não pode deixar a injustiça dar em nada. Alguém tem que acertar essa conta, sabe? E aí o próprio Deus, a gente tem que lembrar disso, que Jesus não é só o Filho, ele é o próprio Deus. O próprio Deus vai encarnar e ele vai assumir a conta, né? Ele vai morrer de uma forma terrível, mas a história não vai acabar aí. Ele vai ressuscitar e vai reinar em glória e vai receber o nome que está acima de todo nome. Então, o que acontece? É um momento de dor, de tristeza, de angústia para pagar um preço que só ele podia pagar mesmo, para depois reinar em glória. Você entende? Então não é um capricho, é uma necessidade. Quer ver uma coisa? Imagine que um certo homem está dirigindo e aí ele bateu no muro da casa de alguém e derrubou tudo. Derrubou tudo. E o dono da casa vai conversar com ele e fala o seguinte: vem cá, você vai acertar como aqui o muro comigo, vai pagar o muro? O cara fala: rapaz, eu não tenho como pagar esse muro, eu tô sem com dinheiro nenhum. Aí o dono da casa, ele tem duas alternativas. Ou ele espreme esse cara, processa o cara, até arrancar alguma coisa desse cara, para esse cara pagar o muro dele, ou esse cara, ou o dono da casa, assume o ônus do muro e reconstrói o próprio muro. Entende, gente? Pensei nesse exemplo aqui agora, acho que é legal. Você entende? O que ele não pode fazer é deixar o muro caído. Porque aquele muro caído é um mal, é uma exposição. Né? É uma coisa que não pode ficar assim. A mesma coisa. Nós somos o cara que derrubou os muros, os limites da justiça de Deus. A gente quebrou as coisas. O pecado é um rompimento com o limite, com os muros. Então Deus deu alternativas. Primeiro, nos apertar para a gente reconstruir, só que a gente não consegue reconstruir, a gente não tem força para isso, a nossa obra não justifica, não consegue arrumar o pecado, não consegue. Ou Deus mesmo assume a conta. Então Jesus é, na verdade, Deus assumindo a conta. Né? Se Jesus não assume a conta, só um exemplo, Deus seria injusto com o diabo, por exemplo. Porque o diabo também foi julgado e condenado. Na verdade, o maior juízo dele ainda está por vir, mas ele já está condenado. Então, peraí, como é que Deus condena o mal em um e em outro ele faz vista grossa? Não faz vista grossa, não. O nosso mal também foi condenado, mas foi pago por Jesus. Né? Deus nos amou de tal forma que providenciou um substituto. Imagine que no nosso direito pudesse existir isso. Não existe, mas pudesse existir isso. Uma pena substitutiva, onde alguém pagasse o preço no lugar do outro. Digamos, fulano matou, mas ele está velho, está doente, está incapacitado de cumprir a pena. Aí o filho dele se oferece para ficar preso no lugar dele. Você entende? É isso aí. E a justiça ela é um princípio que tem que ser satisfeito. Quando alguém, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, perde um parente por assassinato, por exemplo, uma das coisas mais terríveis para a pessoa é quando o assassino fica preso, fica solto. Já vi histórias assim.
A família fica revoltada. Como é que pode? Não tem justiça. Eu quero ele preso, eu quero ele preso. A família não descansa enquanto a justiça não for feita, porque a justiça é um princípio que rege o universo. Se não há justiça, há desordem, há desequilíbrio, há caos. Entendeu? Então Jesus não é um capricho de Deus. O sacrifício dele não é um capricho de Deus. O sacrifício dele é uma justificação do mal. É uma resposta de Deus a todo mal. Deus, como é que você vai trazer para perto de você um homem miserável como o homem é? Pecador, destruidor, que rompe limites, que te afrontou tanto quanto o diabo. O homem afrontou Deus tanto quanto o diabo. O homem aprendeu com o diabo no Éden. Né? O diabo entrou na cabeça do homem. Deus é conversador, Deus é enrolador, Deus quer te limitar. Como me dá? O diabo colocou no coração do homem a semente da rebeldia. O homem comeu e se rebelou contra Deus. Só que para o diabo, Deus não teve um projeto de redenção. Mas para o homem, Deus teve. E o projeto foi um homem que representou todos os homens diante de Deus. Assim como um homem, no princípio, Adão, representou toda a humanidade e condenou a humanidade no pecado, um homem agora, Jesus, isso é Romanos 5, viu? Um homem, Jesus, representa a humanidade e abre a porta de relacionamento com Deus, de salvação, de purificação, de justificação para toda a humanidade. Ficou claro, gente? Deu para entender esse ponto aí? Deu para entender? É isso aí, gente. Coisa boa. Vamos ficando por aqui. Foi muito bom, viu, esse tempo aqui de estudo bíblico. Então tá aí marcado. Terça-feira à noite é dia de estudo bíblico junto. Vamos tentar postar aí no canal do YouTube para a galera que não participou poder participar, ver também, mas não é igual o presencial aqui. O presencial é outra coisa, tira dúvida, você participa, você interage. Nos próximos, a gente vai interagir mais ainda. Eu vou perguntar, fazer pergunta direcionada, viu? Envolver vocês aqui e vamos crescendo juntos no conhecimento maravilhoso do nosso Deus. Gente, isso é vida. Isso é vida. Essas palavras, essas ideias, elas vão entrando em seu coração. Pode parecer que não, mas elas vão entrando, elas vão penetrando como espada afiada e vão transformando você para sempre. Viu? Isso é vida. Deus abençoe cada um de vocês com graça, com sabedoria, com luz, com direção. Bom demais. Vamos perseverar juntos em nome de Jesus. Deu uma galera boa, hein? Passamos de 45 pessoas aqui hoje nesse encontro e que possamos crescer em nome de Jesus. Na verdade, nós chegamos a 50 pessoas aqui no nosso primeiro encontro 50? hoje. Isso é muito bom. Como o pastor falou, nós vamos procurar publicar no YouTube como não listado para passar no grupo do Telegram apenas para as pessoas que, por alguma questão logística, não pôde estar conosco. Mas, ressaltando uma vez mais, é muito importante estar aqui presencialmente. Porque, veja, por exemplo, as perguntas que foram respondidas aqui foram de pessoas que estavam aqui. Então, se você está assistindo um vídeo online, você não tem a oportunidade de perguntar para a pessoa que está ministrando ali na hora. E aqui você tem a oportunidade, a liberdade. Eu quero, inclusive, deixar isso claro. Você é livre para expor sua dúvida, para expor sua questão. Nós estamos aqui num projeto de crescimento mútuo. E terça-feira que vem eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Só para finalizar, dar um asterisco, isso que o pastor falou. Eu acho fantástico isso da palavra, que um detalhe muda toda a nossa perspectiva. Eu tinha um amigo e ele era satanista praticante, mas não era... Eu tô falando de satanista que bota uma camisa de rock e acha que é satanista. Ele, de fato, ele praticava rituais, a família toda tinha um histórico nisso, ele tinha pactos com o diabo e tudo mais. E ele ficava furioso, porque ele achava injusto, né? Por que Adão pecou e eu que pago o preço da queda? E quando eu expliquei isso aí que o pastor Diogo falou, que na verdade era uma jogada de mestre de Deus. Porque o nosso senso de justiça é, se alguém errou, esse alguém tem que pagar. E na verdade o senso de justiça de Deus é uma justiça substitutiva. Então pense comigo, se Deus deixasse na mão de cada um, como esse meu amigo queria, o que ia acontecer? Todos nós íamos falhar e todos nós iríamos cair. Todos pecaram e foram destruídos. Pois é, se você pensa, não, eu faria diferente. Adão caiu no paraíso, ele tinha o melhor lugar, a melhor mulher, conversava com Deus todos os dias, não tinha ninguém para tentar ele, ainda assim, ele foi lá numa situação, a única coisa que ele podia fazer para cair, que era comer do fruto proibido,
ele caiu. Então Deus permite com que todos venham sofrer a ofensa da falha de um, para que por isso ele tenha a liberdade, através do sacrifício de um, a salvação, alcançar todos. E para a glória de Deus, quando eu expliquei isso para esse meu colega, ele chorou, entrou na igreja e aceitou a Jesus, um cara satanista, Glória a uma Deus. família pesada. Um bênção. detalhe do texto fez com que a vida dele fosse transformada para a glória de Deus. Então, gente, é muito, muito interessante que não apenas vocês acompanhem o dissertar, o desenrolar do texto, mas que vocês também leiam a palavra, acrescentem, perguntem, porque uma coisa que você grava, você pode esquecer lá na frente. Mas uma coisa que você de fato aprende, você não esquece nunca mais e aquilo faz raiz no seu coração, transforma a sua vida. E a ideia, Tiaguinho, do estar aqui também ao vivo aqui é o discipulado. O nosso grupo é um grupo de discipulado bíblico. Então, eu quero que vocês tenham essa interação aqui, essa coisa gostosa de perguntar, de direcionar, de falar, fulano, fala aí, complementa, e participa, interage, sabe? É a coisa que é construída, sabe, nos detalhes, que vai sendo encaixada. Esse é o método mais profundo que existe. É o de caminhar junto, é o de, sabe, ir ajustando e pontuando, porque cada pessoa é uma pessoa, cada vida é uma vida, então a gente tem que ir encaixando as coisas, não tem receita de bolo, né? Então a gente tem que ir encaixando, e discipulado é isso, é entendendo, é compreendendo o outro e encaixando. Então eu quero aqui, eu sei que é um grupo grande, mas eu quero que a gente possa ir construindo, encaixando e percebendo. Depois eu percebo como um tá, a habilidade, a atenção, a pergunta, vou no privado, converso, a gente vai criando esse relacionamento que é fundamental para todos nós crescermos, tá bom? Vocês podem fazer sugestão também e participar. Muito bom, gostei muito, passamos um pouquinho. A ideia é que a gente não passe muito, para a gente poder ficar 1 hora certinho ali, que é o que acho que tá bom. Passou um pouquinho, estamos 1 hora e 18 minutos já. Mas é isso aí, glória a Deus. Thiaguinho, salva, né? Joga no YouTube pra galera que não participou poder assistir também, e acho que é muito proveitoso, viu? Vamos fazer uma oração? Vou pedir para alguém que voluntariamente aí queira fazer uma oração para encerrar. Pedir ao Pai que solidifique a palavra no nosso coração. Quem quer fazer uma oração aí? O povo tá meio tímido aí. Vai lá, Chá, você então. Bora, Ore, pastor. ore. Oh, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai, de tanto aprendizado, Senhor, de conhecimento da Tua palavra. Obrigado pelo Teu filho, pastor Diogo, Senhor, que o Senhor continue dando sabedoria a ele, Senhor. Ah, Pai, como é preciosa a Tua palavra, como é bom entender seus princípios, Senhor, que o Senhor possa avivar esse nosso coração, que o Senhor possa continuar, Deus amado e querido, nos abençoando com esse pastor, com o Tiago, com os irmãos, Pai, que nos acrescenta tanto, Senhor, no Teu ensino bíblico. Obrigado por essa noite, que essas noites de terça-feira venham ser sempre, Pai, abençoadas, Senhor, reveladoras para os nossos corações, que as dúvidas que surgirem, Pai, possam ter sido, Senhor, totalmente sanadas, Pai, em nome de Jesus, que não haja mais dúvida, que ainda que houver dúvida, a gente possa entender, Senhor, o pastor ser usado para tirar essas dúvidas, Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada um que estava aqui presente, aqueles também que não puderam estar presentes, abençoa, Pai, que esse discipulado, que esse grupo venha crescer cada dia mais no conhecimento da Tua palavra. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo grande. Até mais. Shalom. Gente, shalom, tchau, tchau, boa noite. Até semana que vem, mas vamos diariamente crescendo juntos no grupo. Deus abençoe a todos.